Salve, salve rapaziada, aqui é o Van Glauco falando. E na aula de hoje nós iremos começar um tópico muito importante, muito preciso e muito requisitado no mercado de trabalho, na prova do CCNA, CCNP, prova de certificações em modo geral e também para concurso público, que é o famoso IPv6. Antes de começarmos, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e também me siga nas redes sociais. Tem Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e o meu site que tem diversos artigos para quem gosta de tecnologia. Introdução. Primeiramente, o IPv6 ele foi criado para resolver o problema de esgotamento do IPv4. E a partir daí você começa a simplificar e tem várias melhorias na questão de segurança, na questão de fragmentação, para melhorar e ter mais eficiência durante na rede de computadores. E durante nosso leque de aulas, nós vamos falar sobre as principais diferenças do IPv6 para o IPv4 e também quais vantagens que vai trazer isso para ele. Após isso, nós vamos falar a nossa parte prática de implementar o IPv6 dentro da sua rede, seja no OSPF, seja no BGP, ou seja qualquer outro parâmetro que podemos configurar. E aí o primeiro tópico é o esgotamento do IPv4. Lembrando que o IPv4, lá na década de 80, 70, começou a ter a segmentação do IPv4, o IETF e a IANA, são os dois órgãos norte-americanos regulamentadores do IPv4, começaram a verificar que aquela quantidade de IP não ia ser suficiente para a quantidade de pessoas no mundo. A população mundial estava aumentando, a internet estava aumentando automaticamente, diversas residências estavam tendo mais internet em casa, diversas empresas começaram a ter mais internet também. Se nós fizermos uma análise do crescimento da internet no início dos anos 90 até os anos 2000, de 2000 até 2010 e de 2010 até 2026 atualmente, você vai perceber que o consumo de internet no mundo aumentou. Aumentou o número de internet nas residências, aumentou o número de celulares no mundo inteiro. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um telefone, que tem um celular em casa, pode ter um tablet, pode ter uma televisão com acesso à internet, pode ter um computador pessoal, um notebook, vai para o trabalho, tem um computador do trabalho. Então você percebe que o aumento de requisições para endereçamento IP no mundo só vem aumentando. O que foi desenhado para o IPv4 não é mais suficiente para suportar a demanda do mundo hoje em dia. E aí, só recapitulando, o IPv4 ele foi dividido em três classes, classe A, B e C. E o que acontece é, como o IPv4 ele tem 32 bits, é dividido em 4 octetos de 8 bits, o primeiro octeto do IPv4 foi reservado para a classe A. A classe B ele já utiliza o primeiro e o segundo octeto, e aí os dois primeiros octetos são para segmentação de rede, e os dois últimos octetos são para segmentação de hosts. Na classe C, ele já trabalha com os três octetos do IPv4, sendo para identificação de rede, e o último octeto para identificação de host. Mostrando aqui o exemplo. Como falei anteriormente, classe A, 7 bits para rede e 24 bits para hosts, totalizando no máximo 128 redes e 16 milhões 777 mil e 216 hosts. Aqui nós vamos para a classe B. Você pode ter até 16.384 hosts e totalizando 65.536 hosts. E já na classe C, o formato, você vai ter 2.097.152 redes e 256 hosts no mundo inteiro. Só que isso aqui não vai resolver o problema do IPv4. Se vocês forem analisar aqui no gráfico anterior, a quantidade de anunciamento de requisição de IPv4 foi sendo aumentada no mundo inteiro. Se você for olhar aqui a quantidade de /8 que você utiliza, /16, /32, /24. Então a quantidade, isso aqui é só nos Estados Unidos. Aí você pega Estados Unidos, Rússia, Brasil, América Latina, Europa, a quantidade de solicitações só vai aumentar.
Então, para resolver isso, gente, temos que segmentar. Segmentando, não resolveu. Outra forma paliativa foi utilizar o NAT e o CIDR. Você segmentar ainda mais o IPv4 com o CIDR, ou então fazer um NAT no IPv4, ou seja, toda a tua rede interna comunica apenas por um IP público ou mais. Isso aí são soluções paliativas. E aí, como é que funciona o cabeçalho do IPv4? Precisa que você entenda o cabeçalho do IPv4 para poder rodar o IPv6. Vamos fazer uma analogia do mundo real para o mundo virtual. Imagina só que você vai para o seu trabalho e aí você vai e pega um ônibus. Só que você primeiro pega um ônibus totalmente sem ar-condicionado, sem Wi-Fi, todo sujo, velho, fazendo barulho. Então, a partir daí, você, no outro dia, tem a reclamação ou tem a necessidade de aumento populacional e a empresa começa a mandar um outro ônibus mais bonito, maior, com ar-condicionado, maior quantidade de bancos para você sentar, tendo conexões em outros locais. Então, essa é uma analogia do ônibus velho ser do IPv4 e o ônibus novo ser o IPv6. Pelo fato do IPv4 ter apenas 32 bits de expansão, ele tem esses cabeçalhos aqui nele, que é sobre a versão, o tamanho do cabeçalho, o tipo do serviço, o total length, que é o tamanho total, a identificação, os flags do offset do IPv4, o tempo de vida, que é o TTL, que o pacote demora até chegar, o protocolo que ele está falando, e a soma da verificação do cabeçalho, que é o checksum, que é realizado lá na outra ponta. Também temos o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Esse é o cabeçalho famoso do IPv4. Ainda tinha as opções e os complementos que podem ser realizados durante o percurso. Já o cabeçalho do IPv6, você percebe que ele deu uma enxugada. Você vai trabalhar apenas com versão, tipo de classificação do tráfego, o flow label, o payload length, o next head e o hope limit. Tudo que está em azul foi implementado de novo. Tudo que está em amarelo por algumas os cabeçalhos que foram oriundos do IPv4 e foram atualizados e mantiveram no IPv6. O que está em azul foi adicionado de novo. É aqui uma comparação. O cabeçalho do IPv4, que tinha 20 bytes, o cabeçalho do IPv6 tem 40 bytes. Então você já percebe que já duplicou o tamanho dele. E o que foi adicionado, o tipo de tráfego, que a HL do cabeçalho do IPv4 foi removido, identificação, flags, fragment, offset, o header checksum. E aí foi adicionado o quê? O next header, ou seja, vai ser o próximo cabeçalho que ele vai alcançar, o tamanho do payload, o hope limit e o flow label e o traffic class. Ou seja, foi removido do IPv6 o que está em vermelho e foi adicionado novo ou foi alterado no IPv6. E vamos falar um pouco mais sobre cada um campo do cabeçalho do IPv6. A versão ele diz que é a versão atual, ou seja, a versão 6. O tipo de classe de tráfego, ou seja, ele identifica e diferencia os pacotes por classe de serviços ou prioridades. Ele continua provendo as mesmas funções do IPv4. Ou seja, você pode ter um tráfego com QoS chegando ali para ter uma prioridade mais alta ou prioridade mais baixa, de acordo com o que você for configurar na sua rede. Também temos um identificador de fluxo, tem total 20 bits, identifica e diferencia pacotes do mesmo fluxo na camada de rede. Esse campo permite ao roteador identificar o tipo de fluxo de cada pacote, sem a necessidade de verificar essa aplicação. Tamanho de dados, 16 bits, ou seja, ele vai indicar o tamanho em bytes apenas nos dados enviados junto ao cabeçalho IPv6. Próximo cabeçalho, identifica o cabeçalho que segue ao cabeçalho IPv6, ou seja, esse campo foi renomeado no IPv4, chamava-se protocolo, e agora refletindo a nova organização dos pacotes IPv6, pois agora este campo também não contém apenas valores referenciais a outros protocolos, mas também indica valores dos cabeçalhos de extensão. Temos o limite de encaminhamento, 8 bits, indica o número máximo de roteadores que o pacote IPv6 pode passar até ser descartado. Ou seja, é a mesma coisa do TTL, você tem um tempo de vida até o seu pacote chegar no seu destino. E também temos o endereçamento de origem. Como o endereçamento IPv6 ele é 128 bits,
Então, automaticamente, o endereçamento IP de origem e de destino é 128 bits no IPv6. Tranquilo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Como eu expliquei anteriormente, foi uma aula teórica, é bem tranquila para você entender sobre IPv6. Muito obrigado por tudo, fique com Deus, tamo junto e até a próxima. Valeu!